para falar de um assunto muito importante que diz respeito aos empregados domésticos, né? A respeito da lei que foi aprovada lá no Senado. Nós trouxemos aqui o doutor Pedro Andrade, que é advogado trabalhista, especialista nessa área, e ele vai nos orientar melhor acerca, então, dessa nova lei que já foi aprovada pelo Senado, mas ainda vai fazer um trajeto muito grande. Doutor Pedro, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Agradeço em nome do escritório Rossi Seixas. Estou à disposição aqui para ajudar no que for necessário. Muito bem. Esclarecendo esses pontos, né? Então, essas dúvidas. Então já vamos esclarecer. A lei ainda não foi sancionada pela presidente. Não, a verdade é a seguinte, o Senado aprovou, né, o projeto de lei, inclusive por unanimidade. Esse projeto ainda vai para a Câmara dos Deputados, sendo aprovado, vai para a assinatura da presidenta. Ainda não está valendo. Então ele sai da Câmara dos Deputados, vai para o Senado... Se não houver nenhuma alteração, se houver alguma alteração na Câmara dos Deputados, volta para o Senado. Mas tudo indica que essa redação final, aprovada pelo Senado, vai também ser aprovada pela Câmara dos Deputados. Parece que tem um prazo de 120 dias depois da aprovação da lei para que as pessoas comecem a fazer o recolhimento do FGTS e tal. Esse prazo... O FGTS é uma das dúvidas, né, mais recorrentes. Mas esse prazo começa a correr a partir de quando? A publicação. Do FGTS? Esses prazos começam, desses 120 dias, já estão valendo? Não, não estão valendo. Só depois que a presidente sanciona? Só depois que houver a assinatura da presidente, vamos dizer assim. Porque ela ainda não está em vigência, né? Ela ainda está nessa tramitação toda. Até, inclusive, essa questão que você pontuou do FGTS, vamos dizer assim, o governo vai ter que ainda estabelecer algumas regras padrões, né? Para depósitos, questões. Hoje, o projeto, ele versa sobre um simples dos domésticos. O que isso significa? O FGTS é uma das maiores dúvidas hoje, né? De todos. Assim como a jornada, a gente vai falar também sobre isso. A ideia a gente fazer uma guia só e nessa guia contemplar o FGTS, o INSS, a cota do empregador, um fundo, vamos dizer assim, para acidentes de trabalho e um outro fundo que vai ser como se fosse a indenização dos 40% sobre o FGTS. Quando der dispensa, o empregador não vai precisar mais, vamos dizer assim, pagar essa multa, essa indenização. Ela já vai estar presente já nesse fundo. Entendeu? Vai ser gerado uma guia só, o empregador vai pagar mensalmente. São dos pontos, né? Esse é interessante que o FGTS antes era algo facultativo, né? Sim. E o empregador, desde que ele pagasse a primeira vez a parcela, ele era obrigado a continuar pagando. Sem dúvida. Agora passa a ser obrigatório. E, por exemplo, tem alguma, no escritório, muitas pessoas pagavam? Não. Ou a porcentagem realmente era muito pequena? Era muito pequena. Pois é, eu queria perguntar o seguinte, pelo que tudo indica, o texto do projeto está em acordo com todos os, vamos dizer assim, aqueles que estão pleiteando os direitos para os domésticos, inclusive com a base do governo. Se fechar nesse texto, o que muda na prática e o que muda, o que é bom e ou ruim para o empregado doméstico e também para o patrão? Primeiro a gente tem que entender o que é um empregado doméstico, tá? O empregado doméstico é aquele que presta serviço para a família, mas ele não gera, vamos dizer assim, diretamente um lucro para o empregador. É o caso, a gente tem sempre em mente que são só as empregadas domésticas, mas para efeitos dessa lei, nós vamos equiparar também aos motoristas particulares, aos cuidadores, aos caseiros, até mesmo aos enfermeiros. Então, essa lei abrange todas essas categorias como empregados domésticos. Informação nova, né, para nós aqui. Nós vamos falar, vamos dizer assim, das empregadas domésticas, porque, vamos dizer assim, um assunto, vamos dizer assim, a maior curiosidade são as maiores dúvidas, né? Mas essa lei aplica a todos os empregados domésticos, que são todas as categorias que eu falei, tá? Vamos dizer assim, esse projeto de lei, na verdade, é uma justiça social aos empregados domésticos. Ela equipara o empregado doméstico a um empregado urbano e a um empregado rural. Então, nós não temos mais diferenças, né? Vamos dizer assim, uma reparação histórica, uma injustiça vamos dizer assim... 60 anos. Por aí, tá? E, vamos dizer assim, é uma conquista para os empregados domésticos que vai impactar mesmo vai ser essas questões do FGTS, da jornada, né? Entre outras Banco questões. de horas.
Esse negócio ainda não está muito regulamentado. Muito claro. Vai ter que organizar bem, né? Nada ainda está totalmente claro, né, doutor? Principalmente essa questão da jornada, né? Se o cara vai dormir no trabalho, se não vai, vai né? ter que analisar os casos nós vamos concretos. imaginar o seguinte, um empregado doméstico, ele passa, vamos dizer assim, a ter a mesma jornada do empregado, vamos dizer, comum. São, no máximo, 44 horas semanais ou 8 horas diárias, tá? A lei diz o seguinte, que as partes, o empregador e o empregado, elas podem firmar, vamos dizer assim, um acordo individual de compensação. Isso é uma dúvida recorrente, todo mundo querendo saber, mas o meu empregado, ele não trabalha aos sábados, ele vai precisar trabalhar aos sábados e tudo. Deixa eu só complementar uma informação que eu ouvi, não sei se é verdade, que tem também uma questão daquela escala 12/36. Ah, sim. Tem a ver com isso que você está falando? Não, isso é outra situação, ela vai ser aplicável a enfermeiros, a cuidadores, é permitido. Esse novo projeto de lei, ele permite a jornada 12/36. Até pensando no caso de cuidadores, enfermeiros. Mas enfim, a empregada, propriamente dito, não? Eu acho que não é o caso. Não cabe. Não é o caso, né? Então seria praticamente a jornada de 8 horas diárias. Pode haver hora extra também, né? Pode. No máximo 10 horas. Inclusive, essa lei, ela obriga os empregadores a terem um rígido, vamos dizer assim, controle do horário. Do ponto. Tem que ter o registro do ponto, seja ele manual ou eletrônico. Porque a CLT diz que só é obrigatório quando, vamos dizer assim, a empresa tem mais de 10 funcionários. Não é o caso do doméstico, ele não presta serviço para a empresa, é para a família. Essa lei, ela diz que é obrigatório o controle de ponto. Então, o que o empregador vai ter que fazer a partir de agora? Vai ter que ter um caderninho, ou compra, vamos dizer assim, papelaria, aquele controle de ponto mesmo, pode adotar, de repente, o controle eletrônico, se for o caso, assim, tiver mais de 5 funcionários, opte por essa questão, mas esse controle agora é obrigatório, de horário, inclusive registrar os intervalos para almoço e descanso, que pode ser entre 1 e 2 horas, ou através de acordo individual, a lei prevê que esse intervalo seja de 30 minutos. É interessante que... Apenas para tirar a dúvida, doutor, ainda dentro dessa linha de pensamento, tem muita gente que pensa que para contratar outra pessoa, para poder assinar uma carteira, é necessário que a pessoa seja um CNPJ, tenha um CNPJ. Nesse caso é diferente. Não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Porque registra pelo CPF? Não, porque tem que ser pessoa física, no caso. Essa prestação, qualquer relação de emprego tem que ser por pessoa física.